Senta que lá vem história, e a história de hoje ela é longa e complexa. Vamos lá. A história de hoje começa na Coreia do Sul, onde Sunny e Jina Han nasceram. Elas eram irmãs gêmeas idênticas e elas eram muito próximas. Elas tinham aquela ligação que só irmãs gêmeas têm. O problema dessa relação, quando você passa 24 horas com uma pessoa que é idêntica a você, é que surge uma rivalidade. O tempo todo você é comparada com a sua gêmea, vocês competem o tempo todo, alguém ali tem que ser a melhor, vocês não conseguem viver juntas, mas vocês também não conseguem viver separadas. E esse era o caso da Sunny e da Jina. Durante a infância, elas moraram com a mãe na Coreia do Sul, Woo Jang-kim, e a Kim, a mãe, ela viveu um período difícil na Coreia. Ela cresceu vendo soldados norte-coreanos andando armado pela cidade em que ela morava. Além disso, o pai dela abandonou a mãe dela por uma mulher mais nova e a mãe dela foi obrigada a criar 6 filhos sozinha. Depois, a Kim se casou e não era o casamento mais feliz do mundo, até que eles se separaram quando as filhas nasceram. E nessa separação, a Sunny ficou com a mãe e a Jina ficou com o pai. Elas só foram se ver pela primeira vez quando elas tinham 3 anos de idade, quando as duas foram morar com a mãe. A Kim decidiu mudar para os Estados Unidos, mais precisamente a Califórnia, e lá ela sempre trocava de trabalho e de namorado. Ela também ficou viciada em jogos de azar e ela se recusava a ter qualquer tipo de ajuda, ela não queria buscar tratamento. A Kim começou a trabalhar como anfitriã em um bar e ela passava um tempão no cassino e por causa disso as meninas tiveram que se mudar diversas vezes para group homes. E com o passar dos anos, a mãe delas foi se tornando cada vez mais raivosa. A Sunny, que era mais velha, minutos mais velha, ela era poupada da raiva da mãe porque ela sabia como lidar e como confortar a mãe dela. E aí, a bronca sobrava pra Jina. Na adolescência, elas foram morar com os tios em Campo, também na Califórnia, e lá elas começaram o ensino médio. No ensino médio, elas ainda eram bem próximas, e apesar de gêmeas idênticas, elas tinham personalidades bem diferentes. A Sunny tinha cabelo longo e era sempre alegre, enquanto a Jina tinha o cabelo curto, usava franjas e parecia ser mais séria. Na frente das pessoas, elas pareciam ser irmãs bem unidas, os professores não conseguiam separar as duas, mas quando elas estavam sozinhas, era um quebra-pau, elas caíam na porrada mesmo. Quando elas tinham 15 anos, a Sunny deu uma facada na coxa da Jina, pra você ter uma noção do nível da porradaria entre as duas. Um amigo da família disse que elas não sabiam a diferença entre querer e precisar, porque elas cresceram com uma mãe raivosa e viciada. Então, na infância, elas não tinham o básico, elas não tinham o que elas precisavam. E isso foi refletido na adolescência, depois na vida adulta. Então, quando elas queriam alguma coisa, elas queriam de verdade, elas iam até o fim pra conseguir. Elas saíram do ensino médio e cada uma seguia um caminho diferente. A Sunny conseguiu uma bolsa de estudos na faculdade Laverne e a Jina se alistou na Força Aérea e começou o treinamento dela na base aérea de Lakeland, que fica no Texas. Nessa época, elas tinham 20 anos e a Sunny estava muito feliz com as escolhas dela. Ela gostou de ir pra faculdade, ela gostou de ter uma bolsa de estudos, mas a Jina não estava muito feliz com as escolhas que ela tinha feito. Ela percebeu que a Força Aérea não era pra ela, que eles eram muito rígidos, que ela não tinha liberdade, que ela não tinha apoio nenhum no Texas e ela não queria isso pra vida dela. E ela começou a surtar, só que ela tinha que ficar 2 anos na Força Aérea e ela não queria isso. Isso aconteceu mais ou menos em 1995, 1996 e nessa época tinha uma lei chamada Não Pergunte, Não Conte, que funciona da seguinte maneira. Você pode ser lésbica, bi, gay, eu acho que os únicos que eles não aceitavam mesmo eram pessoas trans. Mas aí você pode ser gay, lésbica, bi, e você pode fazer parte do exército americano. Contanto que você não conte que você é LGBTQIA+. Se falar que é gay, se foi visto beijando uma menina ou um menino, tá fora do exército, eles te expulsam. E aí, o que foi que a Jina fez? Exatamente, ela disse que ela gostava de meninas. Só que isso não pegou muito bem pra ela na época. Eles ficaram tão bravos, tão irritados, tão incomodados com essa história que eles queriam prender ela e ela entrou em desespero. No final das contas, ela não foi presa e aí eles liberaram ela de boas. Uma pessoa que conviveu com elas no ensino médio disse que parecia que elas não sabiam lidar com os problemas da vida, que elas sempre tomavam as piores decisões possíveis. Enquanto a Jina morria de medo de ser presa, a Sunny vivia os melhores momentos dela na faculdade. Ela tinha uma BMW, usava roupas de marca, tava sempre maquiada, sempre bonita, tinha uma bolsa de estudos na faculdade, tinha vários amigos, era popular, era bonita, tinha um namorado, tudo tava muito bem pra ela. Já a Jina começou a seguir os passos da mãe e começou a trabalhar num cassino. E esse cassino deixava os funcionários ficar no cassino quando eles estavam de folga.
Certa noite, a Gina decidiu tentar a sorte. Ela começou a jogar Blackjack, também conhecido como 21, e ela perdeu todo o dinheiro da gorjeta que ela tinha conseguido naquele dia. Aí ela saiu, foi num caixa eletrônico, pegou $300 e perdeu esse dinheiro também. Os colegas de trabalho dela chamaram ela pra tomar um drink, pra sair pra beber alguma coisa, só que ela não queria, porque ela tava tão irritada, tão incomodada que ela tinha perdido todo aquele dinheiro, que ela não queria sair pra lugar nenhum. Ela esperou o banco abrir no dia seguinte, foi lá, pegou $4.000 e perdeu todo o dinheiro. Em 1996, ela tinha virado a própria mãe. Ela ficou viciada em jogos de azar e ela começou a roubar de amigos e família, e ela roubou cerca de $40.000 em cheques e cartões de crédito. Quando ela viu que devia tudo isso de dinheiro, ela ficou desesperada, misturou pílulas pra dormir e licor e bebeu tudo, mas ela sobreviveu. O tio dela, aquele que tinha criado ela e a irmã durante o ensino médio, também foi uma vítima. Ela roubou cerca de $10.000 dele e foi ele quem decidiu chamar a polícia. A polícia foi atrás dela, encontraram ela na casa de alguns amigos e ela foi presa pela primeira vez. A Gina foi condenada a 10 dias de prisão e 3 anos de liberdade condicional, e ela também foi intimada a pagar as suas vítimas. Depois que ela saiu da cadeia, ela não tinha pra onde ir, ela não tinha ninguém, ela não tinha dinheiro, ela não tinha moradia, e aí ela foi atrás da irmã dela. A Sunny disse pra Gina que ela podia ficar no apartamento dela, que ficava em Orange County, também na Califórnia. Enquanto a Gina era presa e viciada em cassino, não sei o que lá, a vida da Sunny, que parecia maravilhosa, na verdade não era tão maravilhosa assim. Ela tava passando por uns problemas também. Na faculdade, ela tinha amigos ricos, riquíssimos, e ela acreditava que também tinha que fingir que era rica, que tinha que manter as aparências, só que ela não era rica, então ela fingia que tinha uma grana que na verdade ela não tinha, nem perto disso. Ela fingiu durante um tempo, só que os amigos começaram a desconfiar que ela estava trabalhando como dançarina exótica em Pomona, que é uma cidade super perigosa. Nessa tentativa de fingir ser alguém que ela não era, o namorado terminou com ela, as notas dela começaram a cair e, por consequência, ela perdeu a bolsa de estudo e não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Ela tentou continuar estudando numa faculdade pública, só que aí ela abandonou a faculdade e disse para os amigos que estava trabalhando como recepcionista para se sustentar. E foi nesse momento que a Gina pediu para morar com ela e as duas se reencontraram. No começo foi tudo muito legal, o reencontro das irmãs que estavam no fundo del poço, e aí iam dar a volta por cima juntas e um recomeço. Só que daqui pra frente é só pra trás. Elas quebravam o pau, caíam na porrada. A Sunny reclamava que a Gina não lavava louça, que não sabia fazer comida direito, e expulsou ela de casa várias e várias vezes. Uma vez, a Gina pegou a BMW da Sunny, sem pedir permissão, e aí a Sunny descobriu e ficou brava da cara, pegou o celular, jogou na cara da Gina e quebrou o nariz da irmã dela. Em maio de 1996, a polícia foi envolvida porque as duas tiveram uma briga muito feia e a Gina achou que ela que fosse ser presa, mas pra surpresa dela, quem foi presa foi a Sunny. E aí ela descobriu que a irmã bem-sucedida, na verdade, não era bem-sucedida. A fruta não cai muito longe do pé. 3 anos antes das duas morarem juntas, a Sunny roubou o cartão de crédito de uma amiga dela e gastou $1.300 em lingerie e roupas de grife, roupas caras. Ela foi multada e recebeu a liberdade condicional, e ela disse que ela achou que a amiga não fosse se importar de ter o cartão roubado porque a amiga dela era rica. Da prisão, a Sunny ligou pra Gina e disse que quando ela saísse de lá, ela ia expulsar a Gina de casa. E aí a Gina ficou em choque, porque não tinha pra onde ela ir. Só que aí está a vantagem de você ter uma irmã gêmea, é que você pode roubar a identidade dela, e foi exatamente isso que a Gina fez. Ela roubou a carteira da Sunny com a identidade e os cartões de crédito dela, roubou as chaves da BMW e começou a se passar pela própria irmã. Ela roubou dinheiro da conta da Sunny e foi pra casa do ex-namorado em San Diego, e eu não sei se esse ex-namorado é ex-namorado da Sunny ou ex-namorado da Gina. O que eu sei é que esse ex-namorado foi roubado, ela roubou cheques dele e aí ele chamou a polícia. A Sunny saiu da cadeia, denunciou a irmã por fraude e dessa vez a Gina foi presa. De novo.
Nessa época, ela tinha 22 anos e foi condenada a 6 meses de prisão, e ela também recebeu a licença de trabalho, então ela podia sair da cadeia, trabalhava por X horas e depois desse tempo ela tinha que voltar pra cadeia. Em uma dessas saídas, ela decidiu que ela ia fugir da cadeia, e não só isso, que ela ia se vingar da irmã dela. Ela ligou pra um amigo e falou, vem buscar. E aí esse amigo foi, buscou ela e levou ela pra El Cajon, que é uma cidade que fica na Califórnia, e aí ela ficou foragida, hospedada, fugitiva, numa casa de repousos não oficial que era administrada por duas irmãs, a Rita e a Nick. No dia seguinte da fuga, ela ligou pra irmã dela e falou, eu preciso passar na sua casa pra pegar minhas coisas. E aí a Sunny perguntou, como você conseguiu meu número? Eu não quero saber mais de você, joguei suas coisas fora, não liga mais o meu número, não quero saber de você, vaza da minha vida. A Gina já tinha decidido que ela queria se vingar da irmã, só que agora ela precisava encontrar alguém pra executar o plano da vingança. A casa da Nick e da Rita era tipo um refúgio para as pessoas que moravam naquele bairro, e uma pessoa que costumava ficar nessa casa era o Art Bryant, de 17 anos, e foi na casa da Rita que ele e a Gina se conheceram. Apesar da Gina ser uma mulher bonita, o Art não tinha nenhum interesse amoroso nela, porque ela tinha um sotaque de Valley Girl, que é tipo, oh my god, you are so beautiful, I love your hair. Que é um sotaque um pouquinho assim, irritante. Então, além desse sotaque irritante, ela também era meio doida. Só que a Gina tinha um charme, ela era muito boa em manipular as pessoas. Então, apesar dele não ter nenhum interesse amoroso nela, ele queria saber qual que é a dela, qual que é a sua história, que história de vingança é essa, me conta. E aí os dois começaram a conversar, ele mostrou pra ela uma cicatriz que ele tinha no pé, de uma vez que ele atirou nele mesmo sem querer, e ela ficou interessada, não na cicatriz, mas no fato dele ter acesso a armas. Ela perguntou se ele conseguia arrumar uma arma pra ela, pra autodefesa, e ele disse que sim, e conseguiu uma arma por $60. Certo dia, o Art e o seu amigo Jonathan Yoshi Sarayat, de 15 anos, estavam atrasados pra escola. Eles perguntaram pra Gina se ela podia dar carona pra eles, e ela disse, por que a gente não vai dar uma volta em Irvine, que ficava a 1 hora de distância dali? O Art não tinha problema nenhum em faltar na escola, porque ele não tinha ninguém pra pedir permissão, ele era sozinho, então por ele, sem problema. E aí, eles não foram pra escola e foram pra Irvine dar uma volta. No meio do caminho, ela começou a falar sobre gangsters asiáticos que tinham batido nela quando ela morava em Irvine com a irmã. E aí ela disse que talvez esses gangsters estivessem cercando a casa quando eles chegassem. Nisso, ela perguntou pro Art, você já nocauteou alguém? Quando eles chegaram em Irvine, eles foram numa loja de conveniências e aí ela comprou fita adesiva, barbantes, luvas e uma única batata. Eles ficaram meio confusos, meio desconfiados com essa compra, e aí de novo ela falou sobre os tais gangsters asiáticos. Eles foram para uma área afastada e aí o Art pegou a arma, colocou a batata na arma e aí ele deu um tiro com a arma na batata. Eu também não entendi. Eu não sei porque ele fez isso, mas isso vai ser importante mais pra frente na história. Eles chegaram na casa da Sunny e a Gina tentou entrar dizendo que era Sunny, que precisava de chaves extras, só que esse plano não deu certo, então eles tiveram que encontrar outro jeito de tentar entrar na casa da Sunny. Ela disse pros meninos que eles iam receber $100 pra entrar na casa e pegar as coisas dela e ir embora. De novo, ela falou sobre esses gangsters asiáticos e que eles estariam na casa esperando por ela. E aí ela disse pro Art levar a arma pra se defender. Ele achou isso meio estranho, mas ele continuou seguindo ela. Até que ela virou pra ele e disse, e se a gente só matasse ela? O Art disse que não, porque ele tava ali pra pegar as coisas e ele ir embora. Só que ela continuou e perguntou, você mataria minha irmã? O Art de novo disse que não. Ela revirou o olho, olhou pro John e perguntou, e você? E aí ele balançou a cabeça e disse que não. Nisso, ela explodiu de raiva, ela começou a xingar, começou a bater no volante, e aí o John e o Art se olharam tipo, meu Deus, ela é doida. Só que aí o Art pensou, se ela tava disposta a matar a própria irmã, o que impedia ela de tentar matar ele depois? Ele pegou a arma no porta-malas e ela achou que ele ia executar o plano dela, só que ele disse que não, ele falou que ele ia lá pegar as coisas, pegar o dinheiro dele e ninguém ia se machucar e era isso. Na cabeça dele, se ele seguisse o plano dela, talvez ela deixasse os dois embora, deixasse os dois em paz. Só que ele não ia matar ninguém, ele só queria assustar a Sunny pelo menos. Eles foram numa loja de conveniência, compraram revistas femininas e o plano era o seguinte. Os meninos iam até a casa da Sunny, iam fingir que estavam vendendo revistas, aí eles iam ver se ela estava sozinha ou não,
Nisso, eles iam entrar na casa, amarrar ela, tampar a boca dela, enquanto a Gina esperava no carro. O Art foi até a casa da Sunny e ele foi recebido pela Ellen Kim, de 19 anos, que era colega de quarto da Sunny. Ele perguntou se ela queria comprar revistas, ela disse que não e fechou a porta. Ele voltou pro carro, falou que parecia que ela estava sozinha, e aí a Gina perguntou, a pessoa que te atendeu era parecida comigo? O Art disse que não tinha certeza, ela falou, então volta lá na casa e tem certeza se ela é parecida comigo ou não. E aí ele voltou na casa, bateu na porta, só que ninguém respondeu ele. Depois disso, a Gina levou os dois pra comer hambúrguer e às 3 da tarde eles voltaram pra casa da Sunny. Quando eles chegaram lá, a Ellen tava jogando videogame e aí o Art bateu na porta, ela abriu a porta e ela viu o Art na frente dela e viu o John encostado na parede. Ele de novo perguntou se ela queria revistas, ela disse que não e quando ela ia fechar a porta, eles entraram na casa dela. Ele apontou a arma na cara dela, mandou ela ficar quieta e disse que se ela ficasse quieta, se ela obedecesse, nada de ruim aconteceria. Nisso, o John veio e amarrou as mãos dela e tampou a boca dela com fita adesiva. Em outro cômodo estava a Sunny, ela tinha acabado de tomar banho, ela saiu do banheiro e ela ouviu a gritaria. Nisso ela voltou pro banheiro, se escondeu e ligou pra polícia. Só que da sala, o Art ouviu o barulho da porta. E aí ele falou pro John ficar de olho na Ellen enquanto ele ia procurar a colega de quarto dela. Na cabeça do Art, a Ellen era a irmã da Gina. Ele foi até o banheiro, encontrou a Sunny com o celular na mão, ele colocou a arma na cabeça dela, perguntou se ela tinha ligado pra polícia, ela mentiu, disse que não, e ele começou a amarrar as mãos dela. Ele pegou a fita adesiva e começou a passar em volta da cabeça dela e ela implorou para que ele deixasse o nariz de fora para ela conseguir respirar. Nesse meio tempo, a Ellen conseguiu desamarrar as mãos dela, correu para a porta, só que antes dela chegar na porta, o John gritou que se ela abrisse aquela porta, ele ia atirar nela. Os dois colocaram as duas na banheira, uma de frente para outra, e enquanto o Art procurava as coisas da Gina, o John voltou pro carro. E quando ele ia em direção ao carro, uma viatura começou a se aproximar. A Gina viu a viatura, entrou em pânico e aí o John abriu a porta do carro, entrou e não falou nada. O policial se aproximou da janela do carro da Gina e aí ele perguntou se ela morava no bairro, ela disse que sim, ele perguntou se tinha alguma coisa errada, se tinha acontecido alguma coisa, e ela disse que tinha brigado com a colega de quarto, que tinha saído, mas que não sabia de nada. Aí ele tentou conseguir mais informações, mas ela era bem evasiva. Quando ele perguntou quem ela era, ela disse Sunny Han. Dentro da casa, o Art ouviu a polícia na porta e ele começou a desamarrar as meninas e falou assim, ó, fala pra polícia que era uma brincadeira, que era uma piadinha, que isso aqui é brincadeira, galera, é zoeira. E aí a polícia entrou na casa, ele tentou fugir pelos fundos, mas ele acabou sendo pego pela polícia. A Gina acompanhou o policial até a casa, mas quando esse policial ouviu que eram 2 assaltantes, ele falou pra Gina sair da casa pra esperar lá fora. Ela voltou pro carro e foi embora com o John e pelo retrovisor ela viu a irmã dela saindo da casa e tirando a fita adesiva da cabeça. E nesse momento ela disse que foi uma mistura de sentimentos. O Art foi preso, ele contou sobre o plano da Gina e eles também descobriram que ela era uma fugitiva. 1 hora depois da prisão do Art, a Gina usou a identidade da irmã para pegar $5.000 no banco. Ela também penhorou algumas coisas que ela tinha pego na casa da irmã, que o John tinha pego no caso, e ela tentou alugar um carro esportivo usando a identidade da irmã. Só que os documentos desse aluguel só ficariam prontos no dia seguinte. No dia seguinte, ela foi buscar o carro alugado e a polícia estava esperando por ela. Quando eles foram prender ela, ela começou a dizer que eles tinham pego a pessoa errada, que ela na verdade era a Sunny, até que eles foram revistar o carro dela, que era um Mustang azul. Dentro do carro, eles encontraram a bala que era da arma do Art. Lembra que ele pegou a batata, colocou na arma e deu um tiro? Então, a bala caiu no chão do carro e foi assim que eles descobriram que ela era a Gina e ela foi presa. Quando os policiais contaram pra Sunny que a autora do crime era a irmã dela, ela ficou confusa porque na cabeça dela a irmã ainda estava presa. A Gina foi acusada, e vamos ler, de roubo, posse de arma de fogo, conspiração para cometer um assassinato e cárcere privado. O julgamento da Gina teve muita atenção da mídia porque era um caso muito doido, muito complexo. Eram 2 irmãs gêmeas idênticas que se odiavam e que se amavam ao mesmo tempo. E mesmo com toda essa confusão, com toda essa história, a Sunny não queria depor contra a irmã dela. Na verdade, ela queria tirar as denúncias. A comunidade coreana dos Estados Unidos apoiava a Gina porque eles acreditavam que a mídia e os policiais estavam sendo muito duros com ela e que eles tinham que levar em consideração a infância das duas.
Outras pessoas testemunharam no julgamento e disseram que a Gina não era nada sutil com o plano dela. Ela saía perguntando pra todo mundo: quer matar minha irmã? Quer matar minha irmã? Se quiser, me liga, tá bom? E ela disse que se ninguém fizesse o serviço, ela mesma faria. A Gina também disse pra essas pessoas que a Sunny, que tinha colocado ela na cadeia, que a Sunny tinha batido nela, que a Sunny andava com pessoas de gangue e que ela precisava de alguém pra ir na casa da Sunny pra pegar as coisas dela. No segundo dia do julgamento, eles não conseguiam encontrar a Sunny pra testemunhar e eles começaram a procurar por ela, e quando eles finalmente encontraram ela estava completamente alterada. Ela não conseguia andar e não conseguia falar direito. A juíza perguntou pra ela por que ela tinha se atrasado, o que aconteceu, e aí ela começa a explicar com uma voz completamente alterada que na noite anterior ela tinha brigado com a mãe dela, foi uma briga feia. Depois ela brigou com o namorado, os dois terminaram. Ela foi numa farmácia, comprou 3 caixas de remédio pra dormir e tomou tudo. Depois disso, ela foi retirada do tribunal e foi levada para o hospital. Meses antes do julgamento, a Sunny vendeu a história dela por $10.000 e aí depois ela apareceu completamente alterada no tribunal no julgamento. As pessoas começaram a achar que ela tinha feito aquilo para deixar o caso mais interessante e conseguir mais dinheiro, e aí a defesa usou isso contra ela. Eles disseram para ela: no começo do julgamento, você disse que queria esquecer essa história, certo? E aí ela disse que sim. Aí o advogado rebateu e disse: você queria esquecer essa história quando você vendeu ela para a revista X? Você queria esquecer essa história quando você foi lá no programa Y e começou a falar da sua história? E a resposta da Sunny foi que ela queria que as pessoas soubessem a verdade, queriam que soubessem a versão dela. E aí no programa Y, que o advogado mencionou, a Sunny disse que a Gina não tentou matar ela, que não fazia sentido ela tentar matar ela. No tribunal, o advogado perguntou se ela queria ganhar dinheiro com o caso e ela disse: bom, se as pessoas estão dispostas a me pagar, por que não? O problema das falas dela é que a defesa estava tentando fazer ela parecer a vilã, a interesseira, a gananciosa, uma pessoa ruim que fizesse a Gina querer se defender dessa pessoa ruim. E aí, ela aparecendo alterada no tribunal, ela falando que quer vender o caso, não tava pegando muito bem pra imagem dela. Quando a defesa começou a falar da relação dela com a Gina, a Sunny começou a chorar e disse que a única coisa que ela queria era defender a irmã dela. Em maio de 1998, a Gina, o Art e o John foram considerados culpados e eu vou ler a pena deles pra vocês. Na época, a Gina tinha 24 anos e ela foi condenada a 26 anos de prisão. O John foi condenado a 8 anos e 4 meses de prisão, ele tinha 17 anos na época. E o Art foi condenado a 16 anos de prisão e ele tinha 19 anos na época. Se o John fosse maior de idade, assim como o Art, a pena dele seria maior. Depois da prisão, a Gina se tornou a irmã má e a Sunny se tornou a irmã boa. A Sunny ia nos programas de TV e falava sobre o caso, e a Gina foi vista como a irmã invejosa, como a irmã ruim, como a irmã que fracassou, e a Sunny era a irmã que tinha um futuro promissor pela frente. Ela continuou indo nos programas e falando sobre o caso, até que o caso saiu da mídia. Na prisão, a Gina começou a estudar e se formou em ciências sociais e comportamentais. Ela se arrependeu do que fez, ela entendeu os próprios erros, entendeu a raiva que ela sentia e ela tentou se tornar uma pessoa melhor estudando sobre o comportamento dela. Ela recebeu cartas de vários homens no mundo todo dizendo que quando ela saísse da cadeia eles iam dar trabalho e casa e dinheiro para ela, e ela ganhou $100 mil de um britânico. Em 2017, quando ela pediu a liberdade condicional, eles usaram essas cartas como argumento, dizendo que ela ainda era uma pessoa muito manipuladora e que conseguia enganar as pessoas. A Sunny escreveu uma carta dizendo ser a favor da liberdade da Gina, e em 2018 a Gina foi solta. O Art e o John também cumpriram as suas penas e foram soltos. Depois que a Gina saiu da cadeia, a mãe dela parou de correr atrás da Sunny e começou a correr atrás da Gina. A Gina se formou em engenharia e começou a trabalhar na Baía de São Francisco. Agora ela era a filha boazinha. A Sunny sumiu, ninguém sabia dela, ninguém conseguia falar com ela, entrar em contato com ela, até que em 2020 ela reapareceu porque ela foi presa. Não se sabe o motivo. Quando a jornalista perguntou para Kim se ela tinha notícias da Sunny, se ela sabia onde a filha estava, ela respondeu que achava que a Sunny estava morta.
E esse foi o caso de hoje, longo, complexo, intenso, confuso. O que você achou sobre ele? Você acha que a Sunny é a vilã ou é a mocinha, ou não existe mocinha e vilã nessa história? Todo mundo é doido, igualmente, inclusive a mãe. Muito obrigada se você assistiu até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no meu canal, dê like se você gostou, comente alguma coisa se você gostou. E é isso, me diga aqui nos comentários quais casos criminais vocês querem que eu traga aqui no canal. Tenta fugir dos mais populares, vamos trazer casos que ninguém conhece, casos mais... Tipo esse, eu acho que esse caso não era muito conhecido. Vamos tentar uns casos mais fora da curva? Lembrando que eu faço lives no YouTube e normalmente eu aviso no Twitter, então me siga no Twitter pra saber quando vai ter live aqui no YouTube. E às vezes eu aviso na comunidade do canal também, então fica esperto se você quiser participar das lives. E é isso, já falei demais, estou cansada, agora eu vou almoçar porque eu estou faminta. Vamos se hidratar. Vem se despedir do pessoal, vem aqui. Olha, eita nós. Enfim, gente, um beijo, se cuidem e... Tchauzinho, pessoal.